Olá, eu sou o Felipe, eu sou médico de família, sou teleconsultor aqui do Telesaúde Goiás. Eu peço licença para você antes desse vídeo começar, porque eu gostaria de convidar os profissionais médicos e enfermeiros do SUS que atuam na atenção primária no estado de Goiás a utilizar o serviço de teleconsultoria aqui do Telesaúde Goiás. A nossa equipe de teleconsultores ela pode te ajudar a tirar dúvidas de casos atendidos na rotina e do seu serviço e sugerir conteúdo atualizado sobre os mais variados temas aí no contexto da APS. Basta fazer o cadastro no site do Telesaúde Goiás e aguardar a autorização. Depois, solicitar a sua teleconsultoria. Aguardamos vocês! Olá, seja bem-vindo a mais um Telesaúde Goiás. É um prazer e uma honra estar com vocês. Sou o professor Cidião, farmacêutico, tenho aí especialização na área da gestão da assistência farmacêutica e, claro, mestrado e doutorado dentro da área da medicina tropical. E hoje meu objetivo é compartilhar um pouco do conhecimento ligado à intervenção farmacêutica, portanto, intervenção com medicamentos nas doenças neurodegenerativas. E uma das formas, um dos métodos didáticos mais fáceis, mais interessantes, né, e mais atrativos para que nós possamos abordar esse assunto é exatamente o estudo de um caso clínico. Então, a proposta aqui inicial é conhecermos uma condição, um caso clínico, claro, um caso clínico baseado em fatos reais, mas não é um caso real, mas que vai permitir ali compreender e entender as particularidades das doenças neurodegenerativas, tanto relativo aos aspectos de diagnóstico clínico, laboratorial, mas principalmente ligado à terapêutica, à farmacoterapêutica, os cuidados que nós precisamos ter, em relação também aos mecanismos de ação dessas drogas, riscos e benefícios. O que um farmacêutico e, claro, toda a equipe multidisciplinar que estará dando assistência a esses pacientes acometidos por essas doenças precisam conhecer, principalmente, claro, integrado ao nosso Sistema Único de Saúde. Então vamos lá, e antes de partir, só lembrar, né, de, claro, curtir esse vídeo, compartilhar com pessoas que possam vir a ter interesse e, por que não, né, estabelecemos ali um contato, uma relação através das redes sociais, e aí eu deixo aqui, @drcidião, vocês vão me encontrar aí em algumas redes sociais, entre elas o Instagram. Então, vamos aqui iniciando dentro da história clínica, né? A proposta é conhecermos um pouco da condição do seu Joaquim, um senhor de 68 anos, ex-professor de História, e que apresenta há 3 anos esquecimentos progressivos. Inicialmente foi atribuído à idade, né? Entretanto, evoluiu-se para repetições de perguntas, esquecimento de compromissos, desorientação temporal e dificuldade em reconhecer as pessoas próximas. A família relata episódios de rigidez muscular, tremores em repouso, alterações de humor com apatia e irritabilidade. Há relatos de sonhos vívidos e alucinações visuais, como pessoas no quintal que não existiam. É muito importante, eu sempre coloco isso para os meus alunos, quando nós trabalhamos com casos clínicos, que ao entender, ao compreender o caso clínico, que é uma simulação do que o paciente e sua família irá descrever, é muito importante se atentar a pequenos detalhes. Tá? Então, dentro desse nosso caso aqui, é importante que a gente destaque algumas informações importantes relatadas tanto pelo seu Joaquim quanto pelos familiares, porque esses fatos, né, essas informações, vão contribuir para o diagnóstico, inclusive um diagnóstico diferencial. Então, vamos destacar aqui especificamente a idade, 68 anos, é já caracterizada um paciente que está na terceira idade, o fato de já apresentar há 3 anos esquecimentos progressivos. É claro que inicialmente a família, provavelmente sem nenhum acompanhamento profissional,
se colocou que isso é um fator relacionado à idade ou relacionado ao estresse, né? Mas percebam que esse esquecimento ele progride para a repetição de perguntas que provavelmente já haviam tido respostas, mas ele se esqueceu, né? Esquecimento de compromissos, desorientação temporal e dificuldade no reconhecimento de pessoas próximas. Então, são características típicas da demência. A família relatou, e isso aqui é um fato muito importante e é diferencial, o fato do comprometimento muscular, rigidez muscular, tremores, mesmo estando em repouso, alterações de humor, apatia e irritabilidade, e um fator muito interessante, as alucinações visuais. Isso também é uma informação fundamental e a gente vai entender o porquê exatamente quando nós tivemos que realizar aqui o diagnóstico diferencial entre as diversas doenças neurodegenerativas. Tá? E é importante aqui sempre já deixar claro que doenças neurodegenerativas, o próprio nome já diz, se refere a patologias que são decorrentes da degeneração, da destruição do tecido nervoso, em especial da sua célula principal, que é o neurônio, aquela responsável através das sinapses pelas comunicações e, de forma geral, o controle de todo o nosso corpo. Né? Então, essas células aqui são responsáveis especificamente por toda a função desempenhada pelo sistema nervoso. Então, uma vez que essas células diretamente são afetadas, ou as suas células que dão ali toda a sustentação, as células gliais, elas também são afetadas e comprometem o funcionamento dos neurônios, nós temos ali uma doença neurodegenerativa. Tá? E a partir do momento que se percebe literalmente esses danos, ou seja, quando há prejuízo de função, aí sim você tem uma doença neurodegenerativa. Quando realizado o exame físico e neurológico, né, nós vimos que há uma tríade, porque nós percebemos um comprometimento dos sintomas motores, que se caracterizou ali por tremor de repouso nas mãos, principalmente no caso do seu Joaquim, que chama a atenção, comprometimento do lado direito. Uma marcha lenta com passos curtos e uma discreta rigidez muscular, que pode inclusive comprometer o equilíbrio, e quando isso ocorre, geralmente você começa a perceber que o paciente ele cai com mais facilidade, tem pequenas quedas, né, com marcha. Então, isso são sintomas que precisam sempre ficar atentos nesses pacientes. Também, através de uma avaliação cognitiva, se observou um déficit em memória de curto prazo, lembrando que essa memória de curto prazo é aquela localizada, né, a área do sistema nervoso, né, está relacionado, comprometimento dessa área está relacionado àquela memória de curto prazo que é responsável por captar e guardar as informações do dia a dia. Entretanto, ela tem um prazo limitado, um prazo de validade limitado, e que quando o indivíduo tem o sono, tem a transferência, literalmente, a transferência dessa memória de curto prazo para a memória definitiva, né, é isso que ocorre no sono, né, você tem a memória realizada. Então, se está tendo comprometimento da memória de curto prazo, o que está acontecendo é que as informações sensoriais captadas ao longo do dia estão se perdendo. Esse é um ponto importante. Isso vai gerar prejuízo de memória, prejuízo de cognição, correlação e processamento de informações, prejuízos nas funções executivas e dificuldades em situações simples, por exemplo, como nomear objetos, como reconhecer pessoas, né? Então, são situações que todas elas estão relacionadas a esse comprometimento da memória de curto prazo. Né? E o resultado do estado mental, né, um mini exame do estado mental, tem nossa sigla NEM, onde você tem aí uma pontuação aceitável de 24 pontos mínimas, né? Esse paciente apresentou 18 de um total de 30, né? Considerando aí 24, né, como a nossa referência. Então, 24 deveria ser ali o ponto primordial e ele está 6 pontos abaixo. Então, isso indica realmente
um comprometimento cognitivo significativo. Tá? Exames complementares que foram utilizados nesse caso, a ressonância magnética, que apresentou uma atrofia da região hipocampal, que é justamente a região responsável pela memória de curto prazo, como também uma discreta atrofia, uma redução no córtex cerebral, mas de forma muito difusa, né? Compatível exatamente com um processo neurodegenerativo. E os exames laboratoriais, né, não revelaram especificamente nenhuma causa aparente, seja ela metabólica ou infecciosa, mas é interessante, né, através da entrevista que se tem, daí a importância de uma boa anamnese, o histórico familiar conseguiu identificar um tio paterno diagnosticado com uma doença neurodegenerativa que é a doença de Huntington. O que sugere aí que esse paciente já tem uma predisposição a neurodegenerativas, né, doenças neurodegenerativas. Então, baseado em tudo isso que nós identificamos, há 4 possibilidades de doenças neurodegenerativas e o porquê cada uma delas, né? Primeira possibilidade é que esse paciente possa vir a ter doença de Alzheimer, né? E aí ocorre uma forte suspeita pelo quadro de memória, perca de memória, uma atrofia da região hipocampal e, consequentemente, um comprometimento da memória de curto prazo, né? Que foi evidenciado na ressonância. E aí é um ponto interessante, porque se nós não associarmos a clínica ao exame de imagem, nós podemos vir a ter um diagnóstico errôneo. E aqui nesse caso, se nós focássemos exatamente no resultado de imagem, e se não associássemos à clínica, nós vamos perceber que isso poderia levar a um diagnóstico errôneo. A segunda possibilidade é a doença de Parkinson com demência, considerando o comprometimento motor, sintomas motores, como tremor, a rigidez, a marcha lenta e as alucinações visuais, né? Então, isso é interessante porque isso já não é observado no Alzheimer, né? Esse comprometimento motor. Temos como terceira opção a demência com corpos de Lewy, ou as a demência por Lewy, né? Demência de Lewy, e isso ocorre, né? As informações que levam a acreditar que vencer esse diagnóstico estão relacionadas à flutuação cognitiva, né? Essa dificuldade na memória e exatamente na capacidade cognitiva, os sintomas parkinsonianos, que são caracterizados pelo tremor de repouso, e principalmente as alucinações visuais, que são características nessa condição. Então, até agora, das 3 que nós vimos, essa é a que mais se aproxima. Entretanto, nós não podemos deixar de lembrar que existem outras doenças neurodegenerativas. A própria doença de Huntington, que é importante lembrar que ele tem um tio paterno, né? Ele tem um histórico na família, né? Temos ou a doença de Creutzfeldt-Jakob, né? E aí, nesse caso específico, uma doença provocada por prion, né? Que precisam ser consideradas. Entretanto, aqui nós temos um caso clássico de demência com corpos de Lewy. Justamente por isso, por ter aqui essa tríade: comprometimento cognitivo, sintomas motores parkinsonianos, tremores e alucinações visuais. Tá? Então é isso que caracteriza e diferencia, inclusive, da própria doença de Parkinson. Né? Essa é a condição que nós temos. Dentro de uma perspectiva multidisciplinar, até não só para o fechamento diagnóstico, mas também específico para toda a questão terapêutica, vejam que, como essa é uma doença de múltiplas causas, vai exigir uma assistência multidisciplinar. Então, entra-se dentro desse diagnóstico a neurologia, que vai atuar tanto na definição de diagnóstico, como também no manejo medicamentoso, ou seja, na prescrição do medicamento, e aqui medicamentos para essa condição, que nós vamos entender logo mais, porque se trata de donepezila, levodopa ou rivastigmina.
né? E a gente vai entender o porquê baseado no mecanismo de ação e nos grupos farmacológicos que essas drogas pertencem. A psiquiatria e, claro, em associação com a psicologia, vai permitir o acompanhamento dos sintomas comportamentais, em especial a apatia, a irritabilidade e as alucinações. A fisioterapia vai atuar nos sintomas motores, então, através do treino de marcha, né, e do fortalecimento muscular, nós vamos ter ali a prevenção a quedas e a melhora nessa rigidez muscular. A fonoaudiologia, que vai atuar intervindo, né, especificamente na linguagem e na comunicação, bem como na prevenção de problemas relacionados à deglutição, né, porque uma vez compromete também esse movimento do trato digestório e respiratório. Tá? Então, a disfagia ela precisa ser prevenida e a fonoaudiologia é fundamental nesse processo. E claro que a gente precisa considerar o serviço social, que vai dar o suporte, porque esse paciente ele vai precisar de uma assistência, principalmente familiar, enorme. Um dado que eu não coloquei para vocês, desse caso clínico, dentro da sua construção, é que esse paciente ele tem uma esposa e tem uma filha única, né? Então são duas pessoas que vão se intercalar na assistência a esse paciente e, portanto, precisam adequar, precisam aprender qual é a forma adequada e correta da assistência, bem como, por exemplo, um paciente vai precisar de toda uma, arquitetonicamente falando, né, de toda uma reestruturação da sua residência, né, para que ele possa ter facilidade, para que possa transformar a sua residência não só num habitat ideal, mas também num ambiente de recuperação e de prevenção ali, né? Lembrando que não é uma doença que se recupera, mas você, com toda assistência, você desacelera, né, essa neurodegeneração. Você vai promover qualidade de vida do paciente. Tá? E é importante que os cuidadores também precisam de cuidado. Caso a esposa e a filha precisam de toda uma assistência, então entra o serviço social, entra a psicologia, uma outra profissão fundamental que nós podemos considerar é a terapia ocupacional, até no suporte a essa família nessa adequação, né? Então é realmente necessário toda uma perspectiva multidisciplinar. Como eu coloquei para vocês, né, o diagnóstico mais provável é a demência com copos de Lewy, DCL, e é diferenciado pelo Alzheimer, do Parkinson ou a demência de Huntington, né, apesar de elas permanecerem com possibilidades, mas a certeza que se tem dessa condição, ela só vai se ter quando nós percebemos uma melhora, uma desaceleração na progressão dessa doença em decorrência do uso dos medicamentos, tá? E é importante, né? Quais são os motivos? Os déficits cognitivos flutuantes, né? As alterações de memória, a atenção, a desorientação espacial ao longo do tempo, isso tudo progredindo cada vez mais ao longo dos últimos 3 anos. Os sintomas parkinsonianos, que são motores, né? A presença de tremor do lado direito, rigidez muscular, a marcha lenta característica, e por último, fundamental, né, as alucinações visuais vívidas, né? O relato, por exemplo, de que ele estava vendo pessoas no quintal que não existiam, né? Então isso te permite diferenciar as condições anteriores, né, como Alzheimer e Parkinson que nós vimos. E dentro dessa equipe multidisciplinar que se estabeleceu, como nós colocamos, é fundamental um plano terapêutico. O neurologista vai definir quais são os medicamentos adequados. Muito importante, né, que basicamente o que nós vamos fazer, pensando numa doença onde se tem uma destruição de neurônios e, consequentemente, da comunicação, nós vamos melhorar a comunicação química entre os neurônios. Nós vamos deixar mais disponíveis neurotransmissores que permitam essa comunicação. Então, um dos mecanismos de drogas que nós podemos vir a utilizar podem vir a ser drogas que bloqueiam o metabolismo, a síntese de neurotransmissores, permitindo que eles fiquem por mais tempo nessa comunicação, nessa sinapse, ou agonistas desses neurotransmissores. Tá? Então, o que se faz aqui, a neurologia, ela vai basicamente inibir a acetilcolinesterase, que é uma enzima que quebra a acetilcolina em acetilmascolina, degrada na fenda sináptica esse neurotransmissor, e isso vai impactar diretamente nos sintomas motores,
já que a acetilcolina é o neurotransmissor, né, da placa motora, e vamos combinar com um precursor de diversos neurotransmissores, que é a levodopa, né? Então, um agonista dopaminérgico, então ele vai ajudar realmente na melhora desses sintomas, reduzindo ali a progressão da doença. A psicologia vai atuar no suporte emocional, seja do paciente, seja dos seus cuidadores e familiares, vai manejar a ansiedade, a irritabilidade e, claro, trabalhar a apatia para que ela não evolua para uma condição de depressão. Tá? Além, é claro, de estímulos cognitivos estruturados, e existem diversas estratégias para esse estímulo estruturado. A fisioterapia irá trabalhar, né, fazer um treino motor específico, em especial prevenindo as quedas que podem prejudicar ainda mais a condição do paciente e melhorar a mobilidade funcional. A fonoaudiologia vai prevenir a disfagia e, claro, manter ali as habilidades de comunicação íntegras. E o serviço social, apoiar a família e todos ao redor, né, especificamente criando ali uma rede de cuidado disponível. Esse é o ponto importante. Para o paciente, é claro que essas estratégias de apoio serão fundamentais, lembrando que é fundamental manter as rotinas previsíveis e estruturadas, manter um ambiente confortável e prazeroso, tanto para o paciente quanto para a família, né, permitir pequenas escolhas para preservar a autonomia, né, não é porque ele está nessa condição que ele não tem autonomia, que ele não tem as suas próprias vontades, né, e para a família, em especial, um apoio, em especial, quando ainda colocam ainda mais, um apoio psicológico. Esse é um ponto muito importante. E, claro, auxiliar no equilíbrio das tarefas. Isso também é fundamental, considerando que esse paciente vai precisar de uma assistência contínua ao longo da vida. Tá? E pensando especificamente, esse é o objetivo nosso aqui na aula de hoje, eu vou até um pouco mais além da DCL, né? Vou colocar um pouquinho das intervenções farmacêuticas de forma geral nas doenças neurodegenerativas, né? Então, partindo da situação, da condição que você tem doenças onde os neurônios são comprometidos, né? Para cada situação a gente tem uma linha de fármaco de escolha, que a gente chama de fármacos de primeira linha, seria ali quais são os medicamentos específicos, quais são os seus mecanismos de ação principal, eventos adversos que precisam ser observados e qual é o papel do farmacêutico nesse processo. Lembrando que aqui, né, dentro da equipe multiprofissional, o farmacêutico é o profissional do cuidado farmacêutico. Enquanto o médico diagnostica e prescreve, a intervenção farmacêutica ela é uma responsabilidade do farmacêutico. Ele está compondo essa equipe multiprofissional. Tá? Então, se nós tivéssemos uma situação de Alzheimer, as drogas de escolha seriam a donepezila, rivastigmina, a galantamina e a memantina. São todos medicamentos, né, que ou aumentam diretamente a concentração de acetilcolina dentro da sinapse, né, ou impedem a sua degradação. Entretanto, esses medicamentos, lembrando que no Alzheimer, né, a acetilcolina em específica, ela com a degradação dos neurônios, você vai melhorar com os neurônios que sobraram ali as comunicações. Mas tem que se ter um cuidado porque é comum eventos adversos, tais como náuseas, redução ali da frequência cardíaca e da força de contração e síncopes, né? Então, portanto, é fundamental que o farmacêutico, nessa condição, ele revise a ação desses medicamentos anticolinérgicos que possam estar sendo utilizados em outras condições, colocar ali uma titulação lenta, né, uma dosagem lenta no momento de absorção do paciente e promover a conscientização, a educação do cuidador em todo o processo. No Parkinson, nós vamos ter aí drogas que vão repor a comunicação dopaminérgica. Então, temos a levodopa e a carbidopa, né, as duas associadas, e outras drogas agonistas dopaminérgicas, né, que simulam a ação, que estimulam os receptores dopaminérgicos. Problema: pode provocar discinesias,
queda da pressão arterial, hipotensão e alucinações, né? Portanto, é fundamental que o farmacêutico ele tenha, ajuste a posologia, o horário de tomada e verifique o manejo dos efeitos motores, né? No caso das discinesias, né? É fundamental ali esse ajuste de posologia. Na doença BCL, né, que apresenta corpos de Levy, que é o que nós vimos, né? Nós podemos utilizar a rivatigmina com donepezila e a levodopa com muita cautela, tá? Porque a levodopa ela pode vir a piorar as alucinações, né? Em todas as situações, o que você tem aí é um aumento da acetilcolina, da colina para a cognição, né? Que a colina é a matéria-prima para a produção da acetilcolina dentro do neurônio. Então, se você aumenta, indiretamente você está aumentando a disponibilidade desse neurotransmissor. E os dopaminérgicos para melhorar a rigidez, mas com o cuidado específico da levodopa, né, porque ela pode piorar essa condição. Tá? E nós vamos aí utilizar a estratégia de non-farm first, né, ou seja, não utilizar o medicamento de forma primária. Né? A gente vai usar o mínimo específico para evitar ali uma piora da condição de alucinações e sedação. Na doença de Huntington, nós temos a medicação de primeira escolha, a tetrabenazina, e antipsicóticos atípicos, que eles são inibidores serotonérgicos e bloqueadores dopaminérgicos, e, entretanto, eles podem provocar um efeito de depressão profunda e de ideação suicida. Então, é necessário que o farmacêutico ele mantenha ali um rastreio, né, da sua condição de humor e prevenção ao suicídio. Então, a farmacovigilância aí, ela é fundamental nessa condição. E na ela, né, nós temos o riluzol e a edavarona, né, com adjuvantes, que vão diminuir a exocitotoxicidade através da ação antioxidante, né, que poderia provocar ali a morte do neurônio, né? Entretanto, essas drogas, elas são hepatotóxicas e podem vir a provocar tontura. Como é uma situação, uma doença progressiva e sem cura, o que se faz ali é tentar reduzir a progressão dessa doença. Então, o papel do farmacêutico é gerar ali um cuidado paliativo, melhorar um pouco a qualidade de vida, né, e dar conforto e dignidade para o paciente nessa condição. Né? Importante aqui, para finalizarmos, né, dentro da prática farmacêutica, é considerar que esses pacientes geralmente são pacientes mais idosos, que fazem uso de diversos medicamentos, por isso, um cuidado com a polifarmácia, um cuidado com o risco que se tem de outras interações medicamentosas e também da desprescrição, né, o paciente que deixa de fazer ali a utilização do medicamento prescrito. Então é importante revisar ali o uso de anticolinérgicos, benzodiazepínicos e antihistamínicos que podem vir a ter esse risco de interação. É importante, fundamental, o cuidado com a adesão ao tratamento, a continuidade e a segurança, a blisterização, né, que é o ato, né, de fazer ali a remoção do medicamento do blister e deixar ele disposto geralmente há um tempo. Isso aqui cabe explicar, às vezes com exemplos. Eu tinha um paciente, era um senhor idoso, que morava só, e o medicamento, ele era organizado, a organização semanal era feita pela sua filha. Entretanto, a filha visitava ele, só tinha condições de visitar aos domingos, e ela deixava todos os medicamentos já prontos, retirados do blister e expostos ali à condição de temperatura e ambiente ao longo da semana. E o que acontece? O medicamento fica exposto ao ar, temperaturas elevadas, umidade, e aí pode ser que o medicamento que o senhor vai utilizar no sábado e que foi retirado do blister no domingo, ele já está comprometido. Né? Então, muito cuidado com relação a isso. Então, é fundamental a educação dos cuidadores, as instruções para que sejam feitas de forma correta. Prevenção a quedas e orientação sobre sonolência, uma vez que pode vir a ser um efeito adverso das medicações. Né?
Volto a falar sobre o risco de interações e a necessidade de ajustes, às vezes, posológicos, e aí a farmacovigilância ela é fundamental nesse processo, levando em consideração aí que a levodopa com proteínas, né, é necessário essa interação, porque pode haver ali uma redução na absorção desses medicamentos. É necessário ajustes por comorbidades cardíacas, hepáticas e renais, caso o paciente apresente essa condição. E sempre lembrando que nós farmacêuticos também somos profissionais de educação. A educação em saúde é fundamental. Então, cabe aí a educação não só do paciente, mas em especial da família, né? Com materiais simples para poder compreender qual é a condição clínica do paciente, como se dará o tratamento, riscos, sinais de alerta que devem fazer com que essa família procure um serviço médico, né, como é o caso da síncope ou delírio abrupto, né, que é fruto, né, decorrente da doença. Então, tudo isso também é papel do farmacêutico. Não é só simplesmente o ato de dispensar. Tá? Esse é um ponto muito importante. Pessoal, espero ter contribuído com o conhecimento de vocês. Essas doenças neurodegenerativas estão, pelo envelhecimento populacional brasileiro, estão aumentando cada vez mais as suas incidências e, infelizmente, com subdiagnósticos ou, infelizmente, né, pela, às vezes, dificuldade em encontrar especialistas em equipes multidisciplinares que possam perceber, esses pacientes são subdiagnosticados e aquilo que poderia ter início, principalmente com a intervenção multidisciplinar, o paciente já chega, principalmente no posto de saúde, em situações mais graves. Muitas vezes em decorrência dos efeitos adversos, quedas com fraturas, né, e toda a condição, onde poderia ter sido evitado ou desacelerado essa progressão da doença. E aqui eu faço um destaque fundamental para os profissionais que estão à frente nas equipes de saúde da família, porque esse acompanhamento é fundamental. E aí cabe a esses profissionais suspeitarem e encaminharem para uma assistência mais complexa esses pacientes para que eles possam ter dignidade, né, dentro da sua doença. E esse é nosso papel, né? Direito de todos, né, ter saúde, e nosso dever, né, dentro do Sistema Único de Saúde, auxiliarmos o Estado nesse cumprimento. Tá bom? Reforço aqui, pessoal, se você gostou desse vídeo, assista mais, compartilhe, explore as várias e diversas opções que o nosso canal tem e vou ter muito prazer de interagir com vocês pelas nossas redes sociais. Um grande abraço a todos e até a próxima.